Histórias de perseverança, exemplos de pessoas que não desistiram. Sei que esse não é o tipo de conteúdo que geralmente eu posto, mas hoje eu senti vontade de falar sobre algo que pode ajudar alguém. Talvez ajude você, que está passando por uma fase difícil, pensando se vale mesmo a pena continuar tentando. Talvez ajude alguém que está quase desistindo dos seus sonhos, da sua fé ou até de si mesmo. Eu quero te contar algumas histórias de pessoas que enfrentaram momentos extremamente desafiadores, mas não desistiram. Histórias que nos mostram que a perseverança pode mudar destinos, restaurar vidas e abrir portas que pareciam impossíveis. Algumas dessas histórias estão na Bíblia, e outras são da vida real, mas todas têm uma coisa em comum: elas nos ensinam que não importa quão difícil seja a caminhada, quem persiste sempre chega mais longe. Quando tudo diz não, mas Deus diz sim, a história de José. A primeira história é a de José, filho de Jacó. Desde jovem, José tinha sonhos grandes, sonhos dados por Deus. Ele sonhou que um dia estaria em posição de autoridade, mas quando compartilhou isso com os irmãos, em vez de apoio, recebeu inveja. Os próprios irmãos o venderam como escravo. Pense nisso por um instante. José saiu da casa do pai amado para se tornar um servo numa terra estrangeira, sem ninguém para ajudá-lo. Mas mesmo escravo, ele não desistiu. Serviu com fidelidade, e logo ganhou confiança do seu senhor. Só que, quando tudo parecia melhorar, foi injustamente acusado e jogado na prisão. Anos se passaram, e nada mudava. Qualquer pessoa teria perdido a esperança, mas José continuou crendo. Ele continuou fazendo o bem mesmo preso, interpretando sonhos e servindo aos outros. E, no tempo certo, Deus virou a página da sua história. José saiu da prisão para se tornar governador do Egito, responsável por salvar milhares de vidas durante um período de fome. A vida de José nos ensina que a perseverança não é sobre fingir que tudo está bem, mas sobre continuar confiando mesmo quando tudo parece perdido. O que parecia um fim foi, na verdade, o começo de um propósito maior. Perseverar mesmo quando dói, a história de Jó. Outra história poderosa é a de Jó. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e temente a Deus. Ele tinha tudo: família, saúde, riqueza. Mas, de repente, perdeu tudo. Em um curto espaço de tempo, Jó perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. Você consegue imaginar a dor? Muitos no lugar dele teriam desistido, se revoltado ou simplesmente abandonado a fé. Mas Jó escolheu perseverar. Ele questionou, chorou, sofreu, mas não desistiu de Deus. No final, a Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó, dando a ele o dobro do que havia perdido. Mas mais do que bens materiais, Jó ganhou uma compreensão mais profunda sobre quem Deus era. Sua perseverança transformou sua dor em uma história de vitória. Jó nos ensina que, mesmo quando tudo desmorona, ainda há esperança para quem permanece firme. Às vezes, o processo dói, mas o final da história pode ser melhor do que o começo. Perseverança que atravessa gerações é Abraão. A história de Abraão também fala muito sobre esperar e confiar. Deus fez uma promessa a ele, que seria pai de uma grande nação. Mas havia um detalhe: Abraão já era idoso, e sua esposa, Sara, também. Humanamente falando, era impossível. Anos se passaram, e nada acontecia. Mesmo assim, Abraão continuou crendo. Ele não desistiu da promessa. E no tempo de Deus, Sara deu à luz a Isaque. O mais bonito nessa história é que a perseverança de Abraão não abençoou apenas ele, mas gerações inteiras. Isso mostra que o que Deus faz na nossa vida vai além de nós, alcança pessoas que nem conhecemos ainda. Perseverar quando o medo bate à porta, Esther. Agora vamos falar de Esther. Ela era uma jovem simples, órfã, criada por seu primo Mardoqueu, quando de repente foi escolhida para ser rainha da Pérsia. Só que um decreto foi assinado para exterminar o povo judeu, e Esther, sendo judia, precisava tomar uma decisão: ficar em silêncio e se proteger, ou arriscar a vida para salvar seu povo. Ela poderia ter desistido, poderia ter se escondido, mas não fez isso. Esther jejuou, orou e, com coragem, se apresentou diante do rei, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Por causa de sua perseverança e ousadia, seu povo foi salvo. A história de Esther nos lembra que muitas vezes a perseverança exige coragem. É continuar firme, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Quando tudo parece impossível, Davi e Golias. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Davi era um simples pastor de ovelhas. Ele não tinha treinamento militar, não tinha armas sofisticadas, não tinha aparência de guerreiro. Do outro lado, Golias, um gigante experiente em batalhas, aterrorizava o exército de Israel. Mas Davi não olhou para o tamanho do problema, olhou para o tamanho do seu Deus. Com apenas uma pedra e uma funda, derrotou o gigante que todos temiam. Davi nos ensina que perseverança não é sobre ter todos os recursos, mas sobre acreditar que Deus pode fazer grandes coisas através de pequenas mãos.
Não importa quão grande seja o seu Golias, hoje, Deus é maior. Perseverança hoje, histórias da vida real. Não são só as histórias bíblicas que nos inspiram. A vida real também está cheia de exemplos de pessoas que não desistiram. Pense em Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada elétrica, ele falhou mais de 1000 vezes. Quando perguntaram se não se sentia um fracassado, ele respondeu: não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa perseverança mudou o mundo. Ou Walt Disney, que foi demitido de um emprego porque disseram que lhe faltava criatividade. Hoje, seu nome é sinônimo de imaginação e magia. Essas histórias mostram que, mesmo quando os outros não acreditam em você, o segredo está em não desistir. O que todas essas histórias têm em comum? Seja na Bíblia ou na vida real, a perseverança tem um padrão, há um sonho ou propósito, algo maior do que a pessoa. Vêm os desafios, quase sempre parecem intransponíveis. Chega a fase da espera, o silêncio de Deus, o cansaço, a dúvida. Mas quem permanece firme vê portas se abrindo no tempo certo. É isso que a Bíblia nos lembra em Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E você? Talvez, neste momento, você se sinta como José na prisão, como Jó no sofrimento, como Abraão na espera, como Esther diante do perigo, ou como Davi diante de um gigante. Talvez pareça impossível continuar. Mas essas histórias existem para te lembrar de algo. Você pode continuar. Você pode se levantar hoje, mesmo que seja devagar. Você pode dar mais um passo, mesmo que pareça pequeno. Você pode acreditar que o que está acontecendo agora não é o fim da sua história. Palavras para guardar no coração. Quero te deixar com algumas promessas para te fortalecer. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 42:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essas palavras não são apenas poesia. Elas são vida. São combustível para os dias em que você pensar em desistir. Conclusão: perseverar não é fácil. Vai doer, vai cansar, vai parecer impossível. Mas cada passo, cada lágrima, cada oração, tudo isso constrói algo maior do que você consegue imaginar agora. Lembre-se das histórias que compartilhamos. José venceu, Jó venceu, Abraão venceu, Esther venceu. O segredo não é nunca cair, mas levantar todas as vezes que cair. O segredo não é ter todas as respostas, mas continuar mesmo sem entender. O segredo é confiar que, no tempo certo, Deus vai honrar a sua perseverança. A sua história ainda está sendo escrita. Não desista agora.